O NAVE, eu estudei numa escola de bairro, apesar de ter mais de 1000 alunos na escola, eu não era a matrícula 7.894, por exemplo, eu era a Bárbara. E sempre os meus colegas de sala, sempre em colégios maiores, sempre relatava aquela coisa de ser matrícula, principalmente na faculdade a gente também vira uma matrícula. A gente não vira a Bárbara, o Jonathan, a Andressa, o Carlos, não. A gente é aquele número. E o NAVE, eu acho que ele segue isso, né? A gente eu não vejo os alunos como uma matrícula, não vejo a direção vendo os alunos como uma matrícula e nem vejo entre eles, assim. Quando eu entrei, eu fui até recepcionada assim, bem-vinda, professora, eu ganhei flores, assim, seja bem-vinda ao nosso curso e tal, coisa que eu não esperava. Assim, nunca ninguém me recebeu assim no trabalho, né? Porque não posso esquecer que toda essa coisa humanitária que tem aqui é o meu local de trabalho, né? Então eu fui super bem recebida, e principalmente do terceiro ano, essa cultura de muito beijos e abraços, que tem um pouco no segundo, mas menos, e que logo quando esse primeiro ano entrou, eu falei, nossa, esse calor que tem no NAVE, esse terceiro ano não pode sair sem passar isso pro primeiro ano, pro segundo ano, pra gente perpetuar essa família, né? Esse conceito de família que é o NAVE, e não tornar o aluno uma matrícula, porque eu acho que são essas relações que acabam quebram essas barreiras de tanto hierarquicamente quanto de inscrição, enfim. Eu acho que o NAVE é muito isso, o NAVE é muito humano, o NAVE se preocupa se você tá bem, se você não tiver, não adianta produzir, que sua produção não vai sair boa, por mais que seja o melhor técnico, a gente tem que estar bem, e ele se preocupa com isso, né? Não é só aquela cuspir matéria, cuspir projeto pra fora, o negócio é tirar 10, não. Eu quero que você fique bem, produza e tenha sucesso e principalmente seja feliz. Eu acho que a NAVE é muito isso, é uma escola bem humana, assim, que abraça mesmo e não, tô com você, vamos nessa, vamos junto. Pelo menos eu sinto assim. Acabou com o meu casamento. Sacanagem. Cara, é muito maneiro. Ontem à noite mesmo a gente tava... Tanto minha esposa quanto eu somos professores. Aí a gente sempre compartilha momentos do nosso dia a dia, de sala de aula e tal, um com o outro. E ontem eu tava assim, eu sempre acabo começando e fechando o dia de alguma maneira pensando nos meus alunos, no trabalho que eu faço. Então faz muito sentido também, porque algumas práticas que eu faço aqui, também eu faço em casa, com os meus filhos. É uma relação muito simbiótica, sabe? E como pra mim eu não considero muito trabalho, eu considero só não é trabalho pra mim, então acaba sendo meu dia a dia, uma coisa quase de identidade. O NAVE, por mais que eu seja professora daqui, ele é meio que a minha segunda casa também, assim, acho que a mesma sensação que os alunos têm, eu tenho. Ele é muito querido para mim nesse sentido. Eu aprendi muita coisa como professora, e a gente só percebe o quanto o NAVE acrescenta pra gente quando a gente entra em contato com outras escolas. Aí que a gente vê tudo que a gente já desenvolveu aqui e o quanto a gente é como indivíduo. E a coisa que eu mais gosto daqui com relação aos alunos é que vocês podem ter a identidade de vocês. E muitos descobrem suas identidades ou as nuances da sua identidade aqui dentro da escola. Essa possibilidade de vocês florescerem, se descobrirem e afirmarem quem vocês são é uma das coisas que eu mais gosto assim, daqui. Depois que eu entrei no NAVE, eu comecei a ter uma percepção
de vida, de sociedade diferente do que eu tinha, porque a gente acaba vivendo só naquele mundinho, né? Aquelas mesmas pessoas, aquelas mesmas amizades, colégio, ainda mais que eu sempre estudei no colégio do meu bairro, minha família sempre morou no mesmo bairro, então a gente começa a ver que o mundo realmente um pouco diferente. Tem alunos aqui que levam 2 horas para chegar, acordam 5 da manhã, então isso vai começando a trazer uns valores e percepções de vidas que a gente vivendo naquele nosso dia a dia, eu não reparava, a gente não se dá conta em relação à vida de cada um. E aí você vê que o seu problema, que às vezes você está reclamando de uma coisa e é muito pequeno em relação ao que o jovem hoje vive, principalmente se tratando de um colégio público. Ainda bem que a gente tem uma realidade a realidade desse colégio é bem diferente. Que quando me chamaram, quando eu vim trabalhar na nave, eu tinha uma ideia de colégio público diferente do que eu tenho hoje, assim. Então isso influencia demais na percepção de vida mesmo. A gente começa a valorizar outras coisas, além da relação totalmente humana que a gente tem aqui. Não só aquela coisa de professor e aluno, professor e direção, professor e professores, mas essa relação que a gente tem, que até hoje, nas empresas que eu trabalhei, nunca passei por isso. Faz muito sentido o tempo todo. Eu meio que não desligo o nave da minha vida. Eu só sempre estudei. Eu tava até pensando em pegar outro quando lá na cidade. Tudo. Mudou minha forma de ser professora. Eu sou uma professora ainda em evolução, claro, que não dá para parar de evoluir, de crescer. Mas melhorou muito a forma como eu encaro a relação entre o professor e o aluno. Essa coisa de saber o nome, abraçar, né, ter o contato afetivo, né, ter uma relação afetuosa. Eu aprendi aqui. Eu aprendi aqui que a minha matéria ela não é isolada das outras. Então, mesmo que a gente agora, com essa redução de tempo que a Secretaria de Educação impôs nos professores do Estado, eu ainda consigo entender as ligações entre as disciplinas, a importância de tudo estar junto. E aí isso o NAVE trouxe para mim a vontade de continuar estudando, de continuar me aperfeiçoando, de querer sempre o melhor para os alunos. Isso tudo o NAVE trouxe para minha vida. Que o NAVE influenciou em mim é essa maneira diferente de ver as coisas, da percepção de vida de cada um, de valorizar aquilo que eu tenho, né, que muita gente gostaria até mesmo de ter. E essa relação humana, a gente se preocupar com o outro, porque o que a gente vê no jornal, o que a gente vê, a gente sempre acha que acontece só com o vizinho. E quando a gente vê aquilo que acontece do nosso lado, a gente começa a ser mais solidário, mais humano com essas relações. Eu acho que é isso. Pelo menos pra mim, essa coisa do NAVE, essa relação que o NAVE tem, é muito forte. Pra mim, eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho mais ódio hoje da vida por causa dos alunos. Mentira. Eu acho que mudou, deixa eu pensar. Mudou muita coisa, assim, a maneira de eu encarar o mundo. Aí, novamente, a questão de não ser um trabalho acaba sendo muito uma extensão mesmo, assim, da minha vida pessoal, que mistura com o profissional. Eu tenho uma relação muito de carinho e de amor paternal pelos meus alunos, todos. Você, do primeiro, do segundo, do terceiro, que já foram, que já vim, que estão, que já foram. E acho que a mudança até que aconteceu na minha vida é aprender até a lidar com esses
as diferenças, a expressar mais o meu amor, a tentar ser uma pessoa melhor, porque uma coisa que eu tenho muito em mente, eu falo isso sem arrogância, assim, ser professor é você ser exemplo de alguma maneira. Isso é uma responsabilidade que para mim é muito grande e que eu levo muito a sério. Então, eu não posso ser leviano e deixar às vezes os meus problemas afetarem onde eu tô e vocês. Então, eu tenho que sempre ser melhor, não melhor do que os outros, mas o melhor que eu posso ser pelos meus alunos, assim, o tempo todo. Então, para mim é bom, é quase um alto desafio de tentar ser um ser humano melhor, ou menos horrível, porque na real é isso. A vida das mesmas para se cumprir. Ano passado, o ano de 2016, foi um ano muito turbulento, né? Os alunos ocuparam, a gente entrou em greve, então foi um ano muito confuso, mas foi um ano incrível. Eu não gostaria de que esse ano não tivesse acontecido. A gente evoluiu muito nesse ano de 2016, a gente precisava tomar esses baques que a gente tomou, em termos desses dois momentos que eu estou falando. A gente precisava viver essa dor de ocupar, essa dor de entrar em greve, para que a gente pudesse crescer enquanto unidade escolar. As mudanças de equipe nos cursos técnicos eu acho sempre pesarosas, né? Eu não vivo essa realidade do curso técnico, mas eu entendo que são mudanças muito difíceis para os alunos que já estão acostumados com aquelas pessoas, com aquela maneira de ensinar. Então eu me preocupo como é que vocês lidam com essas mudanças. A saída do curso de roteiro é uma lástima, não tem outra maneira de explicar. É a única escola que fornece esse curso, é um curso importantíssimo para você se entender enquanto membro de uma sociedade, enquanto membro participativo e consciente de uma sociedade. Esse curso ele traz uma visão de... Então, não participei dessa mudança. Na verdade, tô pegando o final dela, acredito eu. Ou então o meio, ou até mesmo início, não sei. Porque eu acho que de repente foi só o pontapé inicial ano passado, essa questão da ocupação e essa liberdade que se conquistou. Mas tem os seus dois lados, tem o lado positivo e o lado negativo, assim. O positivo é a liberdade de expressão e inovação, que ainda mais como uma escola que se diz inovadora, a gente precisa de liberdade para criação, né? Para se fazer e inovar. Só que toda liberdade tem seu preço. Então, eu acho que a gente ainda precisa adequar essa questão de liberdade, responsabilidade, de quem dá as regras, de transformar essas regras, de reformular. Então eu acho que ainda a gente está caminhando. Foi só o pontapé inicial, eu acho que o ano passado. Eu acho que ainda a gente tem muito o que ajustar. Até porque vinha-se de um processo bem diferente do que está hoje. Então a gente cai naquela coisa diferente, é meio que aprender com os erros também. Então eu acho que esse momento é mais aprender com os erros, testar para a gente adequar e sim tentar fazer com que a escola chegue numa solução mais coerente. Mudança é bom, para mim. Via de regra, a sociedade ela tem uma resistência a mudanças, porque as pessoas são muito comodistas e não gostam de mudar, dá trabalho. É isso que as pessoas têm que entender, e aí quando eu digo pessoas, é todo o universo escolar, os alunos, os professores, os demais stakeholders interessados no NAVE, da tia da limpeza da cozinha, a direção, os professores, todo mundo tem que entender que, cara, a mudança ela não só é importante como difícil, como necessária. Então, se a gente ficasse sempre com o mesmo tipo de pensamento, a sociedade, por exemplo, não evoluiria. Então, eu acho que o NAVE está vivendo um momento de se reinventar, e se reinventar é bom. Eu, com 28 anos, eu me reinventei profissionalmente. Eu só sou game designer hoje e professor porque em algum momento o que eu fazia deixou de fazer sentido, deixou de ser tão prazeroso. E acho que as pessoas têm que abraçar isso e não ter medo da mudança, né? Mas entendendo, como eu disse, eu não querendo ser redundante,
Mudar dá trabalho, mas é um trabalho que no fim das contas é bom, quando ele é feito de coração. Bom, acho que em todas as perguntas que vocês fizeram, eu falei o quanto é especial para mim. É uma dinâmica de aprendizado horizontal em que há uma troca permanente entre os professores e professoras e os alunos e as alunas, né? A maioria dos professores aqui, a gente não entra na sala achando que a gente tem um conhecimento fechado e que a gente vai passar para vocês que não sabem isso. Pelo contrário, né? Eu tenho umas informações ali que eu gostaria de debater com vocês. E a gente entra nesse encontro e debate todo mundo junto essas coisas. A maioria dos professores tem essa abordagem. E a nossa escola ela teria muito mais essa abordagem se a gente não tivesse que seguir, né, questões da SEDUC, como questões externas, de burocracias da SEDUC que a gente tem que seguir. A gente seria uma escola muito mais dinâmica se o regular também pudesse dialogar da mesma maneira que o técnico dialoga com os conteúdos e com o conhecimento. Mas eu acho que o mais especial do NAVE não é o fato de ter ar-condicionado, de ter computador, são as pessoas. Nós, né, os seres humanos e as trocas de relações que acontecem aqui nesse lugar é que fazem dessa escola um lugar muito especial. E aí, com a entrada agora dos estudantes com matrícula fácil, eu acho que essa diversidade está ficando ainda maior. Eu acho incrível essa nova maneira de ingressar na escola, porque agora as pessoas têm possibilidade de virem com o que elas tiverem. Elas não precisam ser niveladas ou categorizadas para entrarem na escola, elas entram. E aí aqui dentro a gente descobre as possibilidades de todo mundo sempre, ao mesmo tempo, todo mundo junto. Para mim, o que torna o NAVE especial é a aceitação que as pessoas têm umas pelas outras. Assim. Óbvio que a gente tem pequenos conflitos e tal, mas eu acho que aqui é um espaço seguro. Eu costumo até falar isso em sala de aula, né? Um espaço seguro para você errar, para você experimentar, para você vivenciar coisas, saber se os seus paradigmas eles são de fato concretos ou se eles podem mudar. Então, acho que a aceitação, a tolerância e principalmente a capacidade que as pessoas têm de expressar sentimentos de forma sincera. Eu pelo menos procuro ser sempre transparente e sincero com todo mundo, né? E bem ou mal as pessoas entendem, aceitam, e é muito amor, né? Acho que, assim como eu falei da última vez, é um sentimento que rege boa parte das relações aqui, que é esse carinho, essa fraternidade que eu acho muito maneiro e que eu acho que eu nunca vi em nenhum outro espaço educacional assim que eu tive.